Alguém tiver alguma dúvida, enquanto o pessoal vai entrando, pode estar perguntando, tá? Eu recebi várias perguntas lá no YouTube e estou trabalhando para estar respondendo elas, né? Aquele quadro, o episódio Professor Me Ajuda vai estar saindo. A gente já está no episódio 4, né? Então, ao longo do tempo aí vai ter bastante para vocês. Bom dia. Bom dia, Jordane. Bom dia. Hoje, como eu tenho atrasado e eu estava produzindo aulas, preparando material, eu acabei não conseguindo focar em um tema específico, tá? E se tiver algum conteúdo que alguém queira especificamente aí, queira mandar ideia aqui, estou à disposição. Oi, professor, bom dia. Um tema que uma pessoa comentou comigo agora é mochaterapia. Vamos falar um pouquinho de mocha. Deixa eu até fixar aqui. Antes eu respondo a pergunta do Paulo aqui a respeito da ventosa na cadeira de quick. Então, você pode estar aplicando sim, tá? Você pode estar aplicando, né? Pede para ele tirar a camiseta. E principalmente se estiver no seu consultório. O duro é quando estiver num evento ao ar livre, assim, muita gente exposta e tudo mais. A não ser que seja evento de corrida, né? Aí até é mais comum as pessoas estarem associando a ventosa também, tá? Mas pode. A questão é que fica um pouquinho difícil de você fazer ali na panturrilha, na perna, se for corrida. Mas se for pescoço, região do ombro, região da lombar, é tranquilo, você está trabalhando mesmo com ele sentado na cadeira de quick massage. Às vezes eu faço essa adaptação. Então quando a pessoa tem ali, né, é uma gestante, por exemplo, está com dor lombar, eu coloco ela na cadeira de quick massagem e faço às vezes a ventosa também, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, outra pergunta aqui, ó. A Cibele.paula mandou. O valor da sessão muito barato faz as pessoas recusarem? A princípio não, mas faz as pessoas desconfiarem sim, né? Porque hoje em dia todo mundo sabe que não é um serviço barato, tá? Por que que não é barato? Porque demanda, né, tempo, demanda energia, demanda investimento, tanto questões físicas, né, materiais, investimento de material, como também investimento de conhecimento, né, de aprendizado, de cursos. Então isso tudo custa muito caro e as pessoas hoje em dia já têm um conhecimento maior desse valor, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, se esse cara cobra tão barato, alguma coisa tem aí meio estranho, né? Então as pessoas acabam desconfiando um pouco, sim. Mas sempre, sempre existe aqueles espertinhos que acham que é lucro, que tá valendo, tal, e a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado sim, tá? Vamos lá, então, o que é mochaterapia? Mochaterapia é uma terapia que utiliza, né? Sempre quando a gente vai falar de técnicas, vamos falar primeiro da definição, depois, assim, dos efeitos, do mecanismo, tá? Depois, indicações e contraindicações. É isso que a gente vai estar falando um pouquinho sobre a mochaterapia ou terapia de mocha-bustão. É um outro nome que é utilizado. E basicamente consiste em quê? Consiste em utilizar a planta chamada Artemisia vulgaris, que processada vira uma lã, tá? Da folha, e é a que a gente chama de mocha, tá? A gente acaba traduzindo em mocha. A mocha é muito utilizada de maneira auto-aplicada no Japão, por exemplo, né? Então, conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo energia. Aquilo que a gente já comentou com vocês em relação
ao conceito da medicina chinesa. Então, conforme você nasce com 100% de energia. Aí você vai vivendo, você vai consumindo essa energia, e aí quando, né, ela se esgota, você morre. É a mesma coisa de uma bateria, de uma pilha, né? Tá sem som? Pessoal, tem mais gente que não tá me ouvindo, que tá sem som? Tudo bem? Alô? Tem mais gente sem som? Ou só é a Sandes? Não estão me ouvindo? Tá tranquilo, tá me ouvindo? Ah, então tá. Qualquer coisa, Sandes, então você tem que entrar e sair. Beleza. Lud, fica assim, tá? Lud underline love e oficial. Fica salvo, fica tudo ali no meu IGTV, tá bom? Então, definindo mochoterapia, é uma terapia que utiliza a queima da erva chamada artemisia. Para quê? Para gerar energia para as pessoas, tá ok? Então a gente utiliza para gerar energia. E é por isso que eu estava falando com vocês anteriormente que quando você tem ali uma deficiência de energia, ou seja, conforme a gente vai envelhecendo, tem-se essa necessidade. E, por exemplo, no Japão, as pessoas têm a prática de auto-aplicar a queima da moxa. Existem algumas formas de você aplicar a moxa bustão. A mais comum é através da moxa bastão, tá? Uma moxa bastão que você queima ela e você vai aproximando ali nos pontos de acupuntura, tá? Nos pontos de acupuntura. Mas existe também aquelas moxas indireta e direta, né? Então, a direta é quando você pega aquele lã de moxa, coloca ali na pele da pessoa e vai queimando. Então, ela pode direto. Então, por exemplo, aqui é um ponto IG4. Você pega uma lã de moxa, coloca em cima, acende com fósforo ou isqueiro e ela vai queimando direto até formar uma cicatriz. Então tem essa possibilidade também. A moxa direta com cicatriz, tá? Você tem a indireta, que você pega esse mesmo ponto, você quer estimular o ponto IG4, por exemplo, você quer tirar ali problema do estômago, do intestino grosso dele. Então você coloca uma lâmina de gengibre e coloca essa lã de moxa em cima e queima. E deixa ela indo, queimando até o fim. E você vai ter que ir trocando essas moxas, essa lã, tá? Com o tempo, tem que ir trocando. E você faz isso num ciclo de 3 a 7 vezes. Essa é a moxa indireta. Indireta por quê? Porque você não pega a moxa e coloca direto na pele. Você coloca um anteparo. E esse anteparo, por exemplo, pode ser uma fatia de gengibre. Uma fatia de gengibre, tá? Além disso, você tem as moxas que é mais utilizada clinicamente, a moxa bastão, tá? Então essa moxa bastão, vamos até ver se eu tenho aqui uma. Acabou pausando aqui, né, gente? Desculpa. Eu acho que eu não tenho nenhuma moxa aqui. Acabei não conseguindo preparar. Bom, depois eu vou mostrando no Stories para vocês todas as moxas que existem, tanto a indireta quanto a direta, tá? Fica o compromisso aqui de eu estar colocando lá nos stories a moxa direta, a moxa indireta com gengibre, a moxa bastão e depois a agulha, né, associada à moxa associada à agulha, tá? A gente chama de agulha de fogo. Então essas técnicas depois lá no meu stories, vocês deem uma olhada lá, que eu vou estar colocando todo essas imagens para que vocês consigam entender melhor. Mas basicamente, né, quando a gente fala em moxa, né, é uma das formas, aliás, a mais eficiente para quê? Para tratar deficiências, tá? Tratar deficiências. Então, quando você tem uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que tem síndrome do pânico, uma pessoa que tem falta de vontade, que tem dificuldade de concentração,
tá? Que está com muita sonolência, muita fraqueza, desnutrição, tudo que é pouco, tudo que é deficiente, você tem a indicação da moxa terapia. Então isso é muito interessante. Até, por exemplo, infertilidade. Então você tem dificuldade de engravidar, uma das técnicas que existe é você aplicar a moxa terapia também. Então ela sempre vai dar energia. E até por isso que no Japão, que eu falei para vocês, muitas pessoas que têm o quê? Idade, idosos, é que auto-aplicam a moxa no ponto, principalmente lá no E36, no ponto E36. Por quê? Porque esse ponto, ele permite que você consiga caminhar por mais tempo. Quando você tonifica com a moxa, o ponto E36, que fica ali logo abaixo do joelho, tá? Você está estimulando melhor a força ali nas suas pernas, então você revitaliza as suas pernas, tá? A gente já vai falar das contraindicações, tá, Luciane? Bom, então essa é a principal indicação da moxa terapia e essas formas de aplicação que eu vou colocar para vocês lá nos stories, tá? E uma característica assim interessante que existe hoje, as variações da moxa, é que você pode colocar ela, né? Então, uma lã, você acopla assim na ponta da agulha, então você coloca a agulha e ela vai, né, ser inserida no ponto e você deixa queimando em cima assim essa agulha e é impressionante, porque se você, depois que ela está queimando, você tenta pegar a agulha, você sente um calor muito grande, assim, é uma coisa absurda, você não consegue pegar com a mão tão simples a agulha, porque ela está muito quente. Mas a pessoa que está recebendo, ela não sente nada. E é incrível que, né, a temperatura que chega assim a moxa é muito alta, tá? Então realmente assim, existe um risco, tá, de você queimar o paciente. Então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Se você não quer praticar a moxa direta, que você vai deixar ali uma cicatriz naquele ponto para fazer os estímulos, porque quando você queima de propósito, deixa uma cicatriz, que nem por exemplo, ó, aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem perceber, tenho essa cicatriz porque eu fiz um teste em mim mesmo, fazendo a moxa direta, então eu deixei aqui a moxa queimando o tempo todo, tá? E aí eu fiz uma cicatriz, porque eu queria sentir como que era essa moxa direta e fazendo a cicatriz. E ela fica, então eu tenho toda vez esse ponto sendo estimulado, tá? Agora, quando eu faço essa técnica, né, de cicatriz, de moxa direta com cicatriz, eu tenho que esperar, lógico, cicatrizar esse ponto para poder aplicar novamente a moxa. Eu não vou ficar auto-aplicando em cima, então quando ela está sensibilizada, quando ela está machucada, quando ela está ali queimada, porque literalmente queima ali o ponto, a pele, faz aquela bolha de queimadura e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? E quando faz essa bolha, essa queimadura, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a higienização. Então cuidar para que não infeccione. Isso é o mais importante em relação à moxa terapia e quando você queima o paciente. Às vezes você também queima o paciente involuntariamente, você não tinha intenção de fazer a moxa direta com cicatriz, mas ele acabou o quê? Queimando ali a pele, tá? E isso acabou gerando uma queimadura. E aí você tem que orientar o seu paciente a fazer o quê? A higienização, a curativo, né? Passar ali um pouco de uma pomada, né? Cicatrizante e que vai proteger aquilo de uma infecção. Então você sempre tem que tomar cuidado e tem que orientar bem o seu paciente. Não é comum, não é correto, mas pode sim acontecer, tá? De você promover uma queimadura. E aí a gente não pode fugir, né, da nossa responsabilidade. A gente tem que orientar o paciente da melhor maneira possível, tá? Bem lembrado, Ana, massoterapia estética, ela falou assim, ó, eu tenho curso de moxa sim, tá? Mas ainda não tem uma data definida. Agora, existe também a moxa bustão carvão. Por que existe essa moxa bustão carvão? Porque tem uma questão que a moxa
como ela vem da erva Artemisia, ela tem um cheiro muito, muito forte, muito característico, até semelhante ao cheiro da maconha, quando você está queimando. Então tem muita gente que acaba tendo um preconceito em relação ao uso da moxa por causa disso. Mas também não só pelo preconceito em relação ao cheiro semelhante à maconha, mas porque é um cheiro muito forte, que impregna assim, e se você faz dentro da sua clínica e tem cortina, você tem que tomar muito cuidado, porque ele não sai, ele fica ali por dias, meses, né, o cheiro. Tem que ventilar muito bem a região para que ele consiga sair, porque senão realmente você acaba não conseguindo, tá? Atender outros clientes sem ter aquele cheiro. E aí existe essa opção da moxa Bustão Carvão, né, que cheira menos. Porque a ideia é você proporcionar o calor, a estimulação no ponto. Então, o calor por si só gera energia para a pessoa, tá? Então, esse é o principal objetivo. Então, professor, já fiz moxa Bustão em mim para ansiedade. Ansiedade, né, pode ser ali por uma deficiência, né? Você ser uma pessoa muito ansiosa por estar com uma deficiência de energia, por exemplo, né, não controla muito bem ali o fígado, né? Então, de repente, você pode estar vendo alguma coisa para estimular ali o metabolismo e tudo mais. Mas, de modo geral, tá? Ansiedade, estresse, né, é doença de excesso. Então a gente não costuma aplicar assim diretamente, tá, para a maioria das pessoas a moxa Bustão, porque a moxa Bustão é o contrário, é para quem tem deficiência, para quem, né, está sem energia, tá bom, Luciane? E Valéria falou assim, ó, então é pelo calor do fogo que se obtém o resultado. De modo geral, sim, tá? Os chineses acreditam que o principal efeito está também na erva, na Artemisia vulgaris, tá? Lógico que a gente não tem ainda como comprovar cientificamente se realmente é uma questão da erva ou se é um calor. Agora, o que eu digo, por exemplo, no Japão, na época que que eu trabalhava lá de 96 a 99, os senseis, todos os japoneses, eles fumavam muito, né? E o cigarro era muito comum e não tinha restrição de lugar como tem hoje e tudo mais, tá? E as pessoas fumavam lá no espaço de massagem, e aí eles pegavam o cigarro quando estava com uma dor, uma fraqueza assim no dedo, na mão, e colocavam ali o calor para relaxar, para muscular, porque estava rígido, estava, né, com pouca mobilidade. Então você coloca o calor e aí você consegue mexer melhor as mãos. Então quem tem artrite reumatoide assim crônica, tá? Você aquece as mãos, né, com o calor, e aí eles faziam até com, né, o cigarro mesmo, tá? Porque era algo que eles estavam ali já fumando na hora, tal. E aí já conseguia mexer muito melhor as articulações. Então, a princípio, Valéria, o calor do fogo realmente é o principal efeito na terapia com moxa Bustão, tá? A Ana Massoterapia Estética falando, qual é o site que você me indica para comprar a moxa carvão? Existem vários sites, hoje em dia até no Mercado Livre existe. Tem um site chamado MTC Shop, que parece ser muito bom e tem preços muito atrativos, tá? Então dá para estar procurando lá. Mas qualquer coisa me manda um direct e aí eu encaminho. Mas eu acho que o Mercado Livre tem lá, tá? Eu vou postar uma foto da moxa carvão também para vocês terem uma ideia de qual que é, para que vocês possam saber. Qualquer coisa, quem tem interesse realmente e vem querer comprar e não sabe, pode me perguntar lá no direct. Manda um direct e a gente vai estar respondendo. Até mais fácil, né? Para vocês, para a gente ter certeza em relação a isso. Agora, hoje em dia, assim, existem algumas lojas e tem até um site de loja aqui da minha cidade chamada Multiterapias, que ela tem preços muito bons nos produtos de acupuntura. Só que o frete acaba ficando muito caro. Então, hoje em dia, o Mercado Livre, que tem lojas oficiais, como por exemplo MTC Shop ou a Lauts, a própria Lauts, né? Que é de acupuntura. Então, essas lojas possuem, né, fizeram lá a inserção dos seus produtos no Mercado Livre, tá? E aí o Mercado Livre tem uma parceria com os Correios e o frete acaba ficando mais barato. Então é uma opção interessante
para você estar entrando e estar adquirindo lá os produtos, tá? Então eu fico com o compromisso aqui, depois eu vou estar colocando todas essas imagens para vocês das moxas, dos tipos de moxas, tá? Para a gente poder estar mostrando para vocês. Então, só que fechando assim, a indicação mais importante é para quê? É para quem tem deficiência de energia. Então, por exemplo, uma dor lombar, tá? Só que você tem lá uma dor lombar que é por inflamação ou por uma hérnia de disco, ou você tem uma dor lombar por fraqueza muscular, ou por uma degeneração do disco intervertebral que está comprimindo, tá? São causas diferentes. Então, qual que é que você pode estar utilizando a moxa, no caso da dor lombar, por exemplo, nas indicações que a gente está falando? Então, você vai pegar uma pessoa que tem o quê? Uma fraqueza muscular, que tem dor por problema de postura, por fraqueza muscular, por hérnia de disco mais crônica, ou que tem ali um ressecamento e uma diminuição do espaço do disco intervertebral, que diminui a mobilidade. Então, esses casos você usa a moxa. Agora, naqueles casos mais agudos, de pinçamento e coisa do trauma recente da lombar, não, nesses casos você não vai aplicar a moxa. Por quê? Porque você vai piorar o quadro inflamatório. Lembra que você está utilizando a moxa como uma fonte de calor, de energia. O calor na inflamação, ele aumenta mais ainda todo o processo inflamatório. Então ele vai aumentar a dor, ele vai aumentar a vermelhidão, ele vai aumentar o inchaço, tá? E ele vai aumentar ali a circulação de sangue como um todo. Então isso vai piorar toda ali a situação naquele momento. Ele piora a vermelhidão também ali na região que você está aplicando, se ele estiver inflamado. Então, quando está inflamado, já é uma contraindicação, tá? Outros casos, por exemplo, semelhantes, vai ser no pescoço e no ombro. Você pode estar aplicando a moxa também nesse sentido. Se for, por exemplo, por uma fraqueza muscular, que eu não consigo fazer o movimento do ombro, ou uma tensão, enrijecimento muscular, eu posso estar aplicando a moxa também, tá? Nesses casos acaba sendo super indicado. Agora, quando que é contraindicado? Então, uma pessoa ali já tinha perguntado, né? Quais são as contraindicações? A primeira e mais direta é em casos agudos, tá? Em casos agudos e em casos inflamatórios, tá? Então, quando está inflamado, você não pode estar aplicando a moxa, principalmente pelos motivos pelo que eu já falei, porque você vai piorar todos os sintomas clássicos da moxa. Você vai aumentar a dor, você vai aumentar o inchaço, você vai aumentar a vermelhidão, tá? Então, tem que tomar cuidado em relação à inflamação, às situações de processo inflamatório, quando você aplica a moxa, tá? Então, é uma contraindicação. Assim como, por exemplo, quem está com febre também é contraindicado. Tá? Se você tem febre, tá? Você já está calor. Para que você vai dar mais calor para a pessoa? Então, não faz sentido, não é o objetivo. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Assim como quem tem trombose, né? Por quê? Porque se você tem a trombose, você sabe o que é trombose. A gente já falou aqui algumas vezes contraindicações, né, de massagem geral, e aí na moxa entra essa mesma contraindicação, tá? Então quem tem trombose, ela tem o quê? Um coágulo sanguíneo que tem uma facilidade ali de soltar ali da parede do vaso e ir para a corrente sanguínea e de repente parar lá no coração, no pulmão ou no cérebro. E aí ele pode gerar, né, alguma consequência fatal. Então, se a pessoa tem histórico de trombose ou está em tratamento de trombose, tá? Você não deve aplicar a moxabustão. Agora, a trombose tem cura? Tem cura, né? A gente sabe disso. Pode ser que demore? Pode ser que demore, de 3 a 6 meses, às vezes 1 ano de tratamento, mas na média ali de 3 a 6 meses. Então, se a pessoa já se tratou da trombose e tudo mais, aí sim você pode aplicar a moxabustão sem problema nenhum, tá? Você pode estar aplicando. Agora, se ela tem, né, ela está tratando ali no momento tal, ou se é muito recente, você não aplica. Assim como se ela tem muitas
varizes muito altas, né, que tem ali aqueles vasinhos, muita sensibilidade na perna, tal. Flebites também é uma outra contraindicação, que é a inflamação dos vasos, né? Então isso também acaba piorando e até podendo gerar ali uma tromboflebite, tá? Então nesses casos também é contraindicado a aplicação da moxa, tá? Quais são os pacientes que podem fazer essa sessão? Lá nas indicações, daqui a pouco a gente revisa isso, tá? Jack Lima Somaque. E Rose Cândido Makeup tá falando aqui, ó, de São Paulo, _SP. Câncer também, câncer depende do quadro do paciente. Então, muitas vezes um paciente com câncer, ele realmente já tem ali uma baixa da imunidade. E a moxa, ela pode ajudar a melhorar a imunidade dessa pessoa. Lógico assim, a gente não vai resolver todos os problemas, tá? De uma pessoa com câncer, mas você consegue dar uma amenizada e dar um mínimo de energia para ela. Só que câncer, ela não é nenhuma contraindicação absoluta, mas também não é assim uma indicação total. Tem que ter um cuidado especial, tem que analisar caso a caso, tem que verificar ali o cronograma do tratamento dele. Então, se ele está fazendo lá uma quimio, uma rádio, a gente tem que tomar cuidado e estar aplicando isso em seguida, nos intervalos das sessões, né, de quimio, de rádio, para que ele possa se recuperar melhor, possa se fortalecer e estar preparado para a próxima sessão. Então, isso é fundamental, tá? Então, o câncer tem esse detalhe. Assim como, por exemplo, uma gestante. Né? A gestante também não é contraindicado você aplicar a moxa, mas também não é aleatório que você vai aplicar a moxa. Por quê? Porque você pode vir a estimular ali, né, a contração uterina, por exemplo, e aí você pode antecipar um trabalho de parto, né, por causa do calor, porque o calor tem sim essa capacidade de estimular isso. Então a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes também, tá? A Tati falando que chegou agora para a live, seja bem-vinda. Noemi, a minha amiga, tudo bem? Em casos de artrose, posso fazer a moxa? Não só pode, como deve fazer a moxa. Inclusive, são nesses casos de artrose que aparecem os melhores resultados, tá? E que entra naquela história que eu falei no começo, que os orientais, né, principalmente os idosos que geralmente possuem artroses de joelho, né, de tornozelo e tudo mais, às vezes até de quadril, né? E aí as pessoas auto-aplicam a moxa para quê? Para melhorar a mobilidade. Então, quando você aplica o calor, você acaba estimulando ali, né, uma melhora da circulação sanguínea e que acaba ajudando em todo o processo de relaxamento da musculatura, né, uma lubrificação das articulações. Então permite ali de novo a pessoa conseguir realizar os movimentos com mais facilidade. Então hoje em dia, né, esses tipos de situações, artrose, espondilite anquilosante, né, esses casos são muito indicados para aplicação da moxa, tá? A Tati pergunta assim, ó, moxa combina com todas as massagens ou tem uma que casa mais com ela? Na verdade, a moxa é como se fosse uma sessão extra, é do mesmo modo como eu aplico as ventosas. Então, depende da necessidade do cliente. Então, se ele está lá e você identificou que realmente a dor lombar dele é por fraqueza e ele está precisando de energia, então você vai lá e aplica, tá? Ou a pessoa procurou você por depressão, você vai lá e aplica a moxa terapia nele, tá? Ou ele te procurou por prolapso, fraqueza ali, incontinência urinária. É uma outra opção que você está trabalhando. Por quê? Porque a musculatura está fraca, está precisando de energia, está precisando de força. Lógico que não é só a moxa que vai resolver, né? Por exemplo, para uma incontinência urinária, mas você precisa fortalecer a musculatura, mas você pode também somar com a moxa terapia para potencializar os resultados. Tá? Potencializar. Na hernia de disco é a mesma coisa, né? Não adianta só aplicar a moxa, a gente vai fazer um trabalho mais sintomático. Só que se ele não fortalecer a musculatura da lombar, também não vai dar resultado. Só que com dor, você acha que ele consegue fazer
exercício, não vai conseguir. Então, primeiro você tem que diminuir a dor, aí a moxa é uma das opções, sim, tá? Então, ela não tem ali uma relação direta com uma massagem específica. Ela pode ser trabalhada com todas, clássica, relaxante, sueca, anti-estresse, né? Terapêuticas, shiatsu, reflexologia podal, com qualquer uma dessas técnicas, tá? Criança, professor, tem contraindicação? Não especificamente, tá? A gente tem que ter o bom senso em relação à aplicação com criança. Mas, por exemplo, porque a pele é mais sensível e o calor é muito forte, tá? É muito intenso. Então eu tenho que tomar cuidado, mas eu posso estar aplicando ali. O bom senso diz que crianças a partir de 8, 10 anos, a gente pode já estar aplicando a moxa bustão, a ventosa terapia, tranquilamente. E mesmo porque também as crianças de hoje já são muito grandes, né? A minha filha tem 3 aninhos e ela já tem 1 metro de altura. E tem uma estrutura corporal que permite já a gente até fazer massagem, né? Na Índia, você aplica a Shantala até 13 anos de idade, 8 a 13 anos de idade. Hoje em dia, né, nas crianças nossas, do mundo ocidental, 3 anos já não dá para colocar mais no colo para fazer massagem Shantala. Então, ela já passou de etapa e já está com a massagem corporal também, tá? Então, tem esse detalhe, assim, que a gente tem que entender que mudou. Aquelas contraindicações em crianças antigamente, o pessoal falava assim, era 10, 12 anos, hoje em dia é 8, 10 anos, por causa do tamanho, por causa da estrutura, por causa já da cobrança, do estresse das crianças. A gente tem crianças muito ansiosas, toda a pandemia piorou muito mais toda essa situação. Então aí você já começa a ter ali um princípio de indicação para essas práticas de terapias, né, integrativas e complementares, tá? Que a gente pode estar sim aplicando em crianças de 8, 10 anos. Lógico, analisando caso a caso, às vezes até 5 anos, né? Até a partir de 5 anos a gente pode estar trabalhando nisso, tá? Em caso de... A Noemi ainda perguntou aqui, ó. Ela agradeceu, entendeu. Em caso de paciente com lombalgia decorrente de fraqueza muscular, porém com hernia de disco, posso associar? Pode, só tem que tomar cuidado na fase aguda. Então, a hérnia, né, ela não é uma situação que ela vai ficar ali intensa, provocando, estimulando o tempo todo. Ele vai ter ali os momentos de intervalos, né, de crises, tá? Então, quando a pessoa não está em crise, tá, você pode sim estar aplicando a moxa para quê? Para melhorar ali a condição do músculo e soltar aquela pressão, aquela tensão. E depois, né, o tratamento normal é o quê? É o fortalecimento. Lombalgia, tá? Por mais que seja ali, se não for agudo, se não for pinçamento, se não for algum trauma, né, você vai ter que fortalecer. Vai ter que fortalecer. Muitas vezes pode também ter um encurtamento de músculos da perna, né, de membros inferiores. Então tem que tomar cuidado só para avaliar esse caso também. Diafragma, né, musculatura do diafragma que pode estar interferindo, ilho-psoas. Então algumas alterações mais específicas que a gente tem que avaliar, mas que podem ser utilizados ali tranquilamente, tá? Principalmente se não tiver na fase aguda. E como que eu consigo perceber se está agudo ou não? Através da palpação. Então eu uso as minhas mãos e eu coloco ali na região, tá? Você coloca de um lado, coloca do outro. Tá quente, beleza. Então aí você vai começar a comparar com a região torácica ou com a região pescoço, uma região mais distante. Então coloca a mão na lombar, coloca a mão na torácica. Tem muita diferença de temperatura, você percebe que na lombar está mais quente, então está inflamado. Não faça. Tá com a temperatura tranquila, aí você pode colocar tanto a parte da frente da mão, porque é mais sensível, mas às vezes quando está muito quente, só de colocar a parte até posterior da mão, você consegue perceber a diferença, né? Então, esse toque, esse detalhe, ajuda muito nesse processo. Então, você olha ali, você já consegue perceber se está inflamado ou não, tá? Então, lógico que às vezes nas articulações, como quando incha, assim, fica mais fácil da gente perceber isso. Mas na lombar é um pouco mais difícil. Então, você pega e coloca a mão para poder sentir se está inflamado ou não. Se estiver inflamado, não aplica a moxa bustão, tá ok? Isso, eu vi ali. É isso aí mesmo.
tá? Então, são essas as contraindicações clássicas, tá? Eu acho que a gente também, assim, os livros de moxa bustão, de moxa terapia, eles falam para também não estar aplicando em gestante de modo geral, tá? Mas a gente pode estar ali, tá aplicando, que nem, por exemplo, tem uma técnica clássica que você coloca lá no ponto B67, que é o último ponto do dedinho do pé, para você estimular o feto a estar virando de posição. Então, quando o bebê, a pessoa já está lá mais adiantado, mas o bebê, né, ele não encaixou na posição ainda e a mãe, né, tá chegando perto ali do momento, e você não consegue, então tem um pontinho ali que você estimula com a moxa bustão para solicitar, para fazer com que ele se encaixe, ele vire e ele consiga se encaixar e se preparar para o nascimento, para o parto. Então tem alguns pontos que a gente pode estar utilizando sim e que são indicados, né, na moxa mesmo na gestante, tá? Agora, de modo geral, a gente tem que ter um cuidado especial. Idoso, né, na maioria das vezes, é indicado a prática da moxa bustão, para quase todos os idosos. Mesmo porque também, aquilo que eu falei, a gente nasce com 100%, conforme vai vivendo, vai consumindo. Então, quando a gente chega na idade de 100, de 60, 80 anos, você precisa, né, ter uma outra fonte de energia para poder ter uma qualidade de vida melhor. Essa é a questão fundamental da moxa, tá? Então isso que é o mais importante, é isso que a gente trabalha. Semana que vem eu vou falar da técnica ao contrário, que é da sangria, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a sangria. Por que que a sangria é utilizada nesses casos contrários? Então quando você tem um excesso de energia, quando você tem justamente, por exemplo, ali uma inflamação, você deve aplicar a sangria, né? Então, essas técnicas, esses recursos complementares que existem dentro da medicina tradicional chinesa, da massoterapia, das práticas integrativas e complementares, vão dar essas funções. Então, se eu tenho um caso de deficiência, de falta de energia, eu utilizo a bolsa de água quente, a moxa terapia. Agora, quando eu tenho excesso de energia, está inflamado, eu posso estar aplicando o quê? Posso estar aplicando as sangrias, tá? Posso estar aplicando a sangria. Ó, pedras quentes. Pedras quentes é uma outra forma de terapia de calor. Então, isso vai te dar muita energia para as pessoas, tá? Isso também vai te dar muita energia nesse sentido, tá bom, Jack? As pedras quentes, elas têm aquela característica de justamente, principalmente as vulcânicas, de conseguir armazenar o calor por mais tempo, pela sua própria formação. Então ela já tem, por natureza, a característica de calor. E aí quando você aquece ela, e aí também tem uma diferença, né? Que eu vejo muita gente aquecendo as pedras quentes nas mantas térmicas. É errado? Não, não é errado. É sim uma opção, mas não é a melhor opção, tá? A melhor opção é você aquecer na água. Por quê? Porque na manta térmica você acaba aquecendo ela de maneira muito superficial. Você não consegue, assim, aprofundar muito esse calor. E na água, como você deixa uma temperatura menor e ela vai aquecendo com o tempo, e para ter uma boa sessão de pedras quentes, você precisa preparar no mínimo meia hora antes o aquecimento das pedras, para justamente permitir que ela aqueça por dentro e não fique só superficialmente, porque se não, você não aquece corretamente, ou na manta térmica, o que acontece? Ela esfria muito rápido. Por mais que sejam pedras de origem vulcânica, ela vai esfriar muito rápido, tá? E aí você tem que ficar trocando toda hora, tá? Então tem essa característica. E além disso, nas pedras quentes, a gente utiliza a terapia dos chakras, né, de acordo com a medicina indiana. Então tem essa diferenciação também, essa vantagem, que vai fazer com que tenha um equilíbrio energético. Mas, para o calor em si, tem o mesmo objetivo. As pedras quentes ajudam nesse mesmo sentido, tá? A Noemi ainda perguntou, quais tipos de moxa você indica? Artemisia, carvão, botões. Na verdade, tá? Todas elas. Eu costumo utilizar muito o bastão. Artemisia, bastão. Eu não gosto muito de utilizar o carvão. Eu acho que até funciona com o carvão. Mas, quando eu aplico a moxa,
tá? Eu já vou trabalhar ou no atendimento domiciliar, porque eu falo, ó, eu não posso te atender com moxa dentro da minha clínica, porque o cheiro é muito forte, acaba ficando impregnado, e aí, né, os outros clientes começam a reclamar, então não consigo atender na minha clínica. Mas como você precisa, se você tem disposição de eu estar fazendo aí domiciliar, ou agora eu tenho uma clínica que tem um espaço mais aberto ali no fundo, um jardim, eu levo a maca lá fora, tá, portátil, e aí eu atendo na área externa o meu cliente com moxa, tá? Então tem essa opção também. Eu até acho que eu tenho uma foto disso, quer ver? Quer ver aqui? Será que eu tenho aqui? Tô procurando aqui. Vou procurar uma foto aqui, porque eu sei que eu atendi uma vez o cliente, eu tirei essa foto. Já faz um tempo, na verdade, mas foi bem bacana. Não sei se eu tirei daqui do celular, mas... Então tem essas possibilidades de estar usando a moxa e é muito interessante e ela ajuda. E aí, o que eu estava falando assim, existem a moxa bastão, que eu posso utilizar, e aí eu utilizo com a erva mesmo, a artemisia, tá? E existe aquela de botões também, que a Noêmia comentou aí, que a de botão, ela tem um adesivo embaixo, então você facilita na hora de você estar colocando ali no paciente, né? E aí não corre o risco de cair muito bem. E ela tem uma base que protege também o contato direto com o cliente. Então você também diminui o risco de você queimar o seu paciente, o seu cliente, utilizando aí a moxa, sabe? Então isso também é uma outra vantagem. Como ele tem um botãozinho que diminui ali, que favorece em relação a isso, tá? Deixa eu ver, tô quase chegando aqui no final, se eu não achar, eu coloco lá nos stories para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas a moxa realmente é algo muito bacana, tá? E que ajuda muito para ter energia. Sabe quando você pega aqueles pacientes que tem ventosa, tá? E fica tudo pálido, você não consegue, né, atender essas pessoas assim? Então, você deixa ali 8, 10 minutos e praticamente fica pálido depois. Então, nesses casos, a gente pode estar aplicando a moxa, porque significa que ele está com deficiência de energia mesmo, tá? Tá quase chegando lá no fim, tem que estar por aqui essa foto. Eu atendi um paciente, aí eu tirei a foto. Oh, meu Deus, viu? Infelizmente, eu acho que eu não vou achar agora, eu vou postar depois para vocês. Pessoal, desculpa, não consegui aqui, tá? Os saquinhos com sementes também são calor, tá? E entendeu, Noêmia? Então tem vários tipos de moxas mesmo. E eu gosto da bastão, tá? Porque é mais prático de você estar colocando. Então, mesmo quando eu associo com acupuntura, que eu coloco a agulha no ponto, eu corto um pedaço do bastão e acoplo ela na ponta ali da agulha e eu queimo, né? Como eu tenho uma formação em acupuntura, então eu sou acupunturista, eu posso associar essa técnica. Então quem não tem formação em acupuntura não vai fazer isso, vai aplicar com bastão direto ali no ponto, tá? Ou vai comprar aquelas lã de moxa e vai colocar ali no pontinho, tá? Ou aquelas botão, é um botão mesmo, é como se fosse um botão. Você tem um pedacinho de moxa, aí você embaixo tem um botão, e aí você cola no ponto e queima ela, tá? E aí às vezes até se você vira a mão ao contrário, assim, fica aqui o botão e ela não cai. Então ela tem essa proteção e ela impede de você queimar diretamente a pele. Então a de botão é uma ótima opção também para quem quer a moxa. Então as mais hoje práticas é o bastão e a moxa botão. Tá? O saquinho de semente tem a função também de aquecer a musculatura, de relaxar a musculatura, tá ok? Alessandra, vai ficar salva assim, tá?
e aquecendo a vapor. As pedras quentes, você quis dizer, Paula? É uma outra opção, mas na água acaba sendo melhor, tá? Excelente dica. Realmente o cheiro da termina fica impregnado no espaço interno. Pois é, eu sempre tento fazer isso daí. Eu vou no domiciliar ou, né, hoje eu tenho espaço mais externo, então eu consigo estar aplicando ali e aí é mais tranquilo, tá? Moxa, pedras, vamos falar sim, vou colocar lá nos stories para vocês, tá? Eu amo usar esses botões, porém tenho dificuldade em comprar. Noêmia, na internet, no Mercado Livre, tá? Compra pelo Mercado Livre porque eles têm uma facilidade ali no frete. Mas eu acho também que Colatina, se tiver ali uma cidade, né, é uma cidade grande, né? Eu acho hoje em dia, então dá pra trabalhar ali também. Acho que deve ter alguma loja, sabe? Ou então hoje em dia pelo Mercado Livre mesmo, tá? Alessandra, vai ficar salva sim. Tá? Professor, pode-se aquecer as pedras na panela de vapor? Então, até pode sim, Paula, tá? Mas o mais interessante é você aquecer ela na água mesmo, né? Acaba dando uma temperatura maior, a água também, ela já ajuda ali, ela vai aquecer a pedra de maneira mais homogênea. No vapor, eu só tenho medo, se você trabalhar bem antes, eu acho que no vapor vai dar igual, tá? Vai dar igual. Eu só tenho medo, porque não vai ser alguma coisa, tanto que é um processo mais lento, né? Eu tenho medo de demorar muito para você aquecer só no vapor. Eu não sei se demora, eu não conheço essas panelas de vapor, tá? Então tem que dar uma olhada. É igual panela de arroz, essas panelas de vapor que você está falando para mim? Saquinhos com sal grosso, ok. Para aquecer, né? É uma opção também, é uma opção, tá? Tens alguma experiência de utilizar mocha em disfunções estéticas? Estrias, né? Estrias, principalmente aquelas estrias brancas, tá? Que é mais, né, difícil de tratar. A estria acaba ajudando bastante a mocha bustão. Também para metabolismo, tá? Então, para ajudar no emagrecimento, essa pessoa geralmente tem muita estagnação, tem muita falta de energia. E aí, para estimular o metabolismo, a mocha também pode estar ajudando. Então, você tem pontos ali que ajudam no metabolismo, e aí você aplica a mocha para acelerar esse processo do sistema endócrino mesmo, tá? Então, nesse sentido, também ajuda bastante, tá? Flacidez de pele, você tonifica também. Flacidez de pele, sim, tá? Pode ser uma opção também. Porque você dá energia. Flacidez, está fraco, né? Não tem tônus, você usa o calor para tonificar a pele. Estimular a produção de colágeno, de elastina, bem isso também. Flacidez também pode ser utilizado. Panela de cozer comida e vapor, professor. É verdade, aquele que quando você faz os legumes, por exemplo. Então, eu acho que pode sim, tá? A questão é só que às vezes pode ser que demore mais tempo para você aquecer, mas dá para utilizar sim. Só toma cuidado com esse tempo para que você consiga aquecer as pedras de maneira adequada, tá ok? Bom, então, pessoal, é isso. Semana que vem, então, já está com o tema estabelecido, tá? Nós vamos falar o contrário do que a gente falou hoje. Então, a gente não vai falar sobre as doenças de excesso. A gente vai falar sobre as doenças de deficiência, que hoje a mocha-terapia ajuda a aumentar a energia das pessoas. Já ao contrário, quando a gente tem, né, o excesso, processos inflamatórios, como semana que vem a gente vai falar sobre a sangria. Aí eu já deixo o material mais preparado para vocês, tá? E a gente fala sobre a sangria. Então, pessoal, até semana que vem. Desculpa aí o atraso hoje, mas a gente vai continuar normalmente. Mesmo que eu atrase, eu entro aqui um pouquinho, né, entre 10 e 11 horas para estar conversando com vocês, tá ok? Eu que agradeço, Noêmia, é um prazer ter você aqui. Dá uma olhada, eu vou postar agora nos stories, então, as mochas e vou falando ao longo do dia. Agora de manhã tem que ainda finalizar uma aula para estar enviando, mas logo depois eu já posto para vocês, tá ok? Abraços e até, pessoal. Tchau, tchau.